Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Neste vídeo de inspiração nós vamos falar sobre a encarnação dos espíritos que está lá no livro A Gênese de Allan Kardec. E eu fazendo aqui as minhas pesquisas e estudos, muitas vezes eu pesquiso no computador através de PDFs, os livros, e aí quando eu fui pegar o meu livro A Gênese, cadê o meu livro A Gênese? Eu descobri que eu tinha ou emprestado, ou dado, ou deixei em algum lugar e não encontrei. Então eu peguei, é claro, o meu livro aqui digital, né, A Gênese, e todos esses livros de Allan Kardec têm disponíveis no site da FEB. Vou deixar aí o link para você. Não, na verdade, o link sempre está aí, né? Não vou colocar aqui nesse. É no estudo do Livro dos Espíritos que eu sempre coloco. Mas vou colocar nesse vídeo para que você possa pesquisar também. Então lá no livro A Gênese de Allan Kardec, tá, tem uma parte que fala sobre a encarnação dos espíritos. E olhem que interessante como ele fala sobre o processo do espírito existir, né, não só no plano espiritual, mas também na carne. E ele diz o seguinte aqui: o Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de ler. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário que é o envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Então vejam que ele fala aqui que o espírito, na verdade, ele é abstrato. Né? Existe no Livro dos Espíritos, se não me engano, ele fala que o espírito pode ser considerado como uma chama violeta. Né? Então, porque o espírito em si, a consciência em si, não tem um corpo definido. Porém, no plano espiritual próximo do seu planeta, onde ele está vivendo na atualidade, ele adquire as formas das vidas encarnadas ali, devido aos processos encarnatórios. Mas eu vou continuar aqui para a gente compreender. É semimaterial esse envoltório, isto é, pertence à matéria pela sua origem e espiritualidade pela sua natureza etérea. Então ele está falando aqui do corpo espiritual que o espírito tem, para ele se apresentar para outros espíritos, assim como nós vemos pela vidência, pela clarividência, quando nós estamos projetados no plano espiritual, quando nós enxergamos um espírito, ele está portando o corpo espiritual dele, que também chamamos de perispírito, né? Então ele se apresenta com aquele corpo que ele, com a mente dele, moldou e definiu. Agora olhem o que ele fala aqui, de onde que vem esse corpo, que tipo de matéria é esse corpo espiritual. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório denominado perispírito faz de um ser abstrato do espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, conforme se dá com todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais poderosos motores. Então ele está falando aqui que são os fluidos que nos fazem interagir na matéria. Tá? Então o fluido universal é o que dá, né? Digamos assim, vamos a gente chamar de energia, fica tudo muito genérico, né? Mas ele dá a composição para que se possa gerar o espírito, tá? E ele diz aqui, ó, o fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão de sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Olha que interessante isso aqui que ele fala. Ele está falando que o fluido do perispírito, com que ele é criado, ele que dá, ele é a interface, digamos assim, energética, ele é o condutor. Onde, quando o espírito pensa
esse fluido universal que está ali constituindo o perispírito é que transmite para o corpo carnal as sensações. Tudo que se sente, seja do plano astral ou do plano material. E ele dá impulsão com a vontade. Então, quando a gente pensa andar e o nosso corpo anda, é o espírito desejando se locomover, que passa uma ordem que vai pelo fluido universal através do seu perispírito, transmite para o corpo e o cérebro, que é aí a máquina material deste plano, vai fazer com que a gente obedeça o comando. E ele continua aqui, serve-lhe de fios condutores os nervos como no telégrafo ao fluido elétrico, serve de condutor o fio metálico. Quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que não é mais do que uma expansão de seu perispírito o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então ele está falando que nós, enquanto espíritos, quando nós vamos encarnar, nós temos um laço espiritual, tá? Que é aquele famoso cordão de prata que todo mundo fala, né? E esse cordão, esse laço espiritual, que é uma extensão do perispírito, ele é atraído pelo germe da concepção. Ou seja, nós, quando estamos lá na nossa geração, no ventre, no útero, né? E aí esse composto orgânico, material que está ali, é claro, feito por toda uma engenharia espiritual, processa-se o momento da encarnação. E ele continua, sob a influência do princípio vital e material do germe, os dois, princípio vital e material do germe, o perispírito que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, de onde poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Então viram, gente, que passagem linda aqui da encarnação dos espíritos lá no livro A Gênese. Tem muito mais, eu não li tudo, tem muito mais lá para você estudar. Pesquise no livro A Gênese e você vai ver muita coisa lá, falando mais ainda do processo de encarnação e da ligação do espírito à matéria. É muito interessante, a gente tentou aqui decodificar um pouquinho do que o Kardec já fala, né, para nós entendermos mais. E é isso, gente, que traz para a gente o entendimento do plano espiritual. Não adianta a gente só querer abrir clarividência, abrir terceiro olho, ter evidências, mediunidade, se nós não compreendemos o processo da vida espiritual. Isso é importante. E a mediunidade se esclarece e se educa com os estudos. Muito obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo de Inspirações.